Olá, amigos! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, venha conhecer a casa. E às quartas-feiras, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, onde nós estudamos as obras básicas do Espiritismo. Então, quem estiver passando por perto na segunda-feira ou na quarta-feira e quiser conhecer a casa, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá, vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8º, Emancipação da Alma, e nós estamos no primeiro item desse capítulo 8º, que trata do sono e dos sonhos. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 404. E hoje vamos prosseguir para ver o que é que Kardec continua perguntando aos espíritos sobre o sono e os sonhos, desse momento de emancipação da alma, de emancipação do espírito que está encarnado. Eu sempre lembro aqui a vocês, é importante. A leitura que eu faço aqui é a de Sandra Kepler, da tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu digo para vocês que eu amo, que eu adoro. E de casa, vocês continuam, vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta 405 que Kardec faz aos espíritos. Frequentemente se veem nos sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Então a gente sonha que vai acontecer determinada coisa. Minha irmã acabou de me dizer. Hoje ela, quando esteve comigo, me disse assim: sonhei que você me dava um carro. Então assim, eu sonhei que Sandra vai me dar um carro. E isso não acontece. Eu sonhei com determinada coisa. E o tempo passa e isso não se cumpre. De onde é que vem essa ideia de que o espírito sonha, vê tudo aquilo acontecendo e aquilo não se cumpre da forma como ele sonhou, como aconteceu no momento dos sonhos? Vamos à resposta de Kardec. Eu disse a ela, né? Tomara que se cumpra, né? Que beleza! Se eu pudesse, era um prazer. Mas vamos lá. Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer de que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sobre a influência da matéria e que, por consequência, não se afasta completamente das ideias terrenas, donde resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê
a aparência do que se deseja ou do que se teme. É aí, verdadeiramente, o que podemos chamar de um efeito de imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, relaciona-se a ela tudo que se vê. Então a gente diz assim, quando a gente está com a ideia na cabeça, a gente começa em tudo ver como se aquela ideia estivesse concretizando. Se eu quero um determinado tipo de carro, se eu desejo muito, toda vez que eu saio na rua, eu vejo passar em todos os lugares o mesmo tipo de carro que eu gostaria. Né? Se eu estou preocupado com alguma coisa, qualquer lugar que eu passe, eu vejo coisas que se relacionam a essa preocupação. É isso que os espíritos explicam a Kardec, né? Que tudo que a gente está, uma ideia que está fortemente nos preocupando, a tudo que a gente vai ver, a gente vai relacionar a essa ideia. Essa ideia vai estar permeando o nosso pensamento o tempo inteiro. E isso faz com que a imaginação crie ideias, crie imagens. Mas vamos lá, voltando de novo, os espíritos, quando dizem que podem cumprir-se para o espírito se não se cumpre para o corpo. O que quer dizer isso? Que pode ser que para o personagem Sandra Naira, que está atuando aqui nesse momento, o que acontece no sonho não faz muito sentido. Mas para o espírito, a individualidade que esse personagem representa, eu, espírito, a individualidade que eu sou, o que eu sonho, o que acontece, tem todo sentido e eu sei o que quer dizer na hora que eu estou vivenciando, sim. Só que quando eu retorno para a dimensão material, quando eu acordo, o personagem atual não consegue fazer a conexão nem entender do que se trata aquilo. Continuando, os espíritos dizem. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. Quando a gente está nessa liberdade condicional do momento do sono, nessa emancipação da alma, ou seja, o espírito encarnado, porque a alma aqui, Kardec está querendo dizer que esse espírito a que está se referindo, ele está encarnado no momento, e no momento do sono ele retorna à dimensão espiritual. Então, tudo aquilo que ele deseja, que faz parte das suas preocupações, no momento dessa liberdade, é o que ele vai procurar. Então, ele vai atrás disso que é do seu interesse. E interesse enquanto espírito, não como personagem que está vivendo apenas essa experiência agora aqui, mas de toda a sua trajetória. Continuando, os espíritos dizem, não se deve esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sobre a influência da matéria. Existe o afastamento e o corpo físico fica deitadinho ali, no momento do sono se recompondo, mas existe ainda a ligação do espírito com esse corpo e ele sofre a interferência ainda dessa ligação, dessa matéria em que ele está aprisionado. Por isso, ele não se afasta completamente e as preocupações do personagem, do que o personagem está vivenciando, boleto, Serasa, dificuldade com relacionamento, emprego que não está satisfeito, chefe que não se dá bem, dificuldades com o vizinho. Tudo isso, que são as preocupações deste personagem agora, acaba se misturando e interferindo essas preocupações que é do estado de vigília do personagem que está atuando, que está encarnado, representando esse espírito que nós somos. E aí eles vão dizer, é aí verdadeiramente o que podemos chamar o efeito da imaginação. Por quê? Porque se mistura as experiências que nós estamos tendo lá na dimensão espiritual, nesse momento de liberdade, os encontros, as coisas que nós vamos resolver, se mistura com as preocupações do que o personagem está vivendo aqui agora, e nesse retorno ele vem meio com essa confusão
e cria histórias e cria situações ou interpretações daquilo que o está preocupando no momento ou daquilo em que teme. Então, se está muito preocupado com uma coisa, se está temendo que algum tipo de situação venha a acontecer, tudo que ele vai vivenciar na dimensão espiritual, quando ele retornar, ele vai interpretar por esse viés dessa preocupação do que ele está vivendo com este personagem e do que acontece no momento de vigília, ou seja, em que ele não está dormindo, não está no sono, não está na dimensão espiritual. Então, essa foi a pergunta do cachorro aqui, que sempre faz o estudo com a gente, né? De vez em quando vocês vão ouvir alguma coisinha aí. Essa foi a pergunta número 405. Continuando, na pergunta 406, Kardec vai dizer: e quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? Então, quando nos sonhos nós nos encontramos, então eu estou me encontrando com alguém que está encarnado aqui comigo, que tem relação comigo, ou quem eu conheço, sei daquela pessoa, sei como ela age, sei a forma dela pensar, dela atuar no mundo, só que no sonho ela faz coisas que a gente não vê essa pessoa fazer aqui, que ela nem, a gente diria assim, fulano jamais cogitaria esse tipo de coisa. Aí Kardec pergunta, isso é o quê? Isso é efeito da nossa imaginação? Nós estarmos vendo essas pessoas fazendo coisas que a gente sabe que ela não seria capaz de atuar dessa maneira? A resposta dos espíritos começa com um questionamento. Em que absolutamente não pensam? Será que elas não pensam realmente? Você tem certeza disso? Você está dentro da cabeça da pessoa? Você conhece realmente os sentimentos dessas pessoas? Primeira coisa, será que não pensam mesmo? É uma questão a se considerar. Como sabe disso? Diz os espíritos. Como vocês sabem disso? Os espíritos dessas pessoas podem vir visitar o seu, como o seu pode visitar os delas, e nem sempre saberá o que pensam. Então, nós podemos ter encontro com pessoas com quem nós convivemos aqui, e que estão encarnadas conosco, que têm relações que nós conhecemos, e que nos sonhos, nós, assim como estamos aqui, temos pensamentos e sentimentos que nós não dizemos para ninguém. Às vezes nem para pessoas muito próximas, com quem nós compartilhamos a vida. Imagine para outras pessoas, ou para as pessoas que não são próximas, ou para pessoas que são apenas conhecidas. Então, são pessoas em que nós nos relacionamos, mas que nós, em verdade, não conhecemos todo mundo íntimo dessas pessoas, assim como as pessoas não conhecem os nossos. Continuando, os espíritos vão dizer, além disso, muitas vezes aplica-se às pessoas que se conhecem e segundo os seus próprios desejos, aquilo que se passou ou o que se passa em outras existências. Então, a gente pode também estar vendo ou interpretando o que aquelas pessoas estão fazendo pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos e às vezes não expressamos, pelo que nós já vivenciamos em outras existências, até com essas mesmas pessoas. Então, tudo isso é uma mistura que, quando está acontecendo no momento do sonho, não significa que as lembranças que nós trouxemos, ou as impressões, ou o que nós acabamos interpretando a partir dessas lembranças, seja exatamente o que aconteceu.
Então, essa é a resposta dos espíritos para a pergunta número 405 e a pergunta número 406. E na semana que vem, eu aguardo vocês aqui, porque Kardec ainda vai fazer muitas outras perguntas aos espíritos para que a gente possa entender esse momento de emancipação da alma. Emancipação da alma, que é do espírito que está encarnado. Esse momento de liberdade provisória, porque nós ainda estamos encarnados, então temos que voltar todos os dias para a dimensão material quando acordamos. Então Kardec ainda fará muitas perguntas aos espíritos para nos ajudar a entender esse momento em que toda noite, mesmo aqueles que dizem, eu não sonho, ou seja, eu não me recordo dos meus sonhos, mas é esse momento que nós todos, espíritos encarnados, vivenciamos toda noite, em que nós deitamos para que o nosso corpo físico possa se refazer. Então, encontro marcado, próxima quarta, 19 horas, esperando vocês aqui e na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.